sábado, agora sim. Vou baixar o... Bom sábado, de novo. Isso é só para guardar lá. Só para registro histórico. Vamos lá, título da lição e verso, quem me ajuda? Título da lição, verso. Perfeito. Título da lição dessa semana. Perfeito. Antes da gente discutir o tema da lição, propriamente dito, vamos aos objetivos. O que a gente tinha para percorrer durante essa semana, em termos de aprendizado, em termos de sentimento e de prática. Qual é a perspectiva para a nossa lição essa semana? Vamos lá. Primeiro objetivo, qual era o conhecimento para essa semana? O que a gente tinha para aprender na lição dessa semana? Portanto, aqui tem uma coisa interessante no objetivo, até por conta de que é uma escola, e se é uma escola sabatina, um dos objetivos é ensino. E aqui tem duas palavras importantes nesse objetivo. Uma delas é a palavra central da lição, dívida. A outra é a palavra qualitativa disso, que é desnecessária. Portanto, o centro do conhecimento da lição dessa semana é entender a dimensão do que é de fato dívida e o que não é, e do que é necessário e o que é desnecessário. A composição dessas duas palavras forma o tema dessa lição, forma o centro de estudo da lição dessa semana. Vamos dedicar um tempinho para a gente entender essas duas questões, o que é dívida e o que é desnecessário, e o que é investimento e o que é necessário. Entendido essas duas coisas, a gente terá entendido o conceito da lição para poder entender o verso. E por que o verso pontua as coisas da forma como pontua. Segundo objetivo é que sentimento deveria ser provocado em nosso coração a partir da compreensão dessas duas questões. O que é necessário e o que é dívida. O que é desnecessário e o que é investimento. Qual é o sentimento? Ok? Portanto, duas questões aqui. Uma vez que eu entenda o que é necessário e desnecessário, entendo o que é dívida e o que é investimento, o resultante disso será uma vida de perspectiva ou planejamento de liberdade emocional. E o resultado dessa liberdade emocional é que restará um excedente. E esse excedente você pode aplicar na missão. A própria palavra excedente já define a anterior. Se é excedente, significa que houve algo que não era excedente, era para ser gasto, era para ser investido, não na missão. E, portanto, o grande desafio da mordomia é saber qual é o limite de uma coisa e outra e qual é o tempo de uma coisa e outra, para poder definir um planejamento de vida e um planejamento de curto, médio e longo prazo de vida adequado. O terceiro objetivo, qual é a prática? Portanto, se eu estou falando em receitas e despesas, dívida é algo presente neste quadro. Ou seja, a vida não é feita de uma só das colunas de um modelo. Nem só de despesas, nem só de receitas, nem só de ativo, nem só de passivo. Há uma variação patrimonial entre essas estruturas e tudo de contabilidade termina nessa frase. Para a gente não descer a ciências contábeis. Depois, lá no curso de ciências contábeis, a gente discute a essência disso. Mas o detalhe é entender que há um balanço nessa estrutura, há uma questão aqui a ser trabalhada, que é qual é a dimensão aceitável de cada uma dessas coisas. Mordomia é entender que se tudo for receita, eu perdi a noção da realidade. Se tudo for despesa, eu perdi o senso de equilíbrio das coisas. Se a variação é negativa, eu terei um problema. E se ela continuar assim, eu terei insolvência. Então, dentro desse contexto,
Entender cada uma dessas dimensões é o que produz essa chamada liberdade emocional adequada. Por quê? Porque liberdade emocional é o equilíbrio entre o sonho e a realidade, e uma vida que tenha sonhos, mas que esses sonhos não roubem a paz da realidade. E que a realidade não seja tão dura e crua que não permita sonhos. Portanto, viver é viver a dimensão dessas duas coisas. O problema é saber aonde elas se equilibram, aonde elas se dimensionam da forma adequada. Dentro desse conceito vem a prática. Qual é a prática? A prática é a organização das receitas, a organização das despesas e o equilíbrio dos sonhos. Aqui é o centro de atenção da lição dessa semana. Pensando nisso, voltamos lá ao início, ao verso. A lição dessa semana se resolve em 3 versos ou uma parábola, qual deles você quiser usar. E tudo isso é o tema da lição. Os versos pontuam, seja na dimensão que a gente for, e o verso central concentra todos esses 3 versos. O texto central da lição dessa semana, ou a perspectiva central dessa semana é: olhe para o que você tem de sonhos, dimensione-os adequadamente e viva esses sonhos na dimensão de que ninguém lhes roube esse sonho. E é esse o sentido da palavra dívida. Como é que está o verso central? O verso central diz: pagai a todos o que lhes é devido. Isso significa o quê? Que você vai dever para alguém. Se você chegar na entrada de um supermercado e tem uma infinidade de coisas para comprar, a hora que você colocá-las no seu carrinho e chegar no caixa, neste exato momento você se tornou o quê? Devedor. O que diz o texto? Pague o que deve. Portanto, o processo da dívida é parte de um modelo que o pecado instituiu. O capital é um modelo do que o pecado instituiu. De quem eram as coisas do mundo? Criado por Deus. Do ser humano. O que ele precisava fazer para tê-las? Só isso. Que valor tinham as coisas no mundo? Nenhum. Tudo era de todos. Não de graça. Mas tudo era de todos. O que aconteceu com o pecado? O ser humano entregou todas as coisas para alguém. Portanto, nada mais é dele. É isso que aconteceu com o pecado. É só isso que aconteceu com o pecado. Tudo que estava disponível ao humano foi entregue ao dono, a quem o ser humano resolveu entregar. E, portanto, para ter coisas a partir de agora, eu tenho que fazer um pacto com o dono, ou vou ter que produzi-las. Com o suor do teu rosto, comerás o teu pão. Portanto, a dimensão correta das coisas, ela é dada quando eu entendo aonde começou este problema. E isso é uma coisa da qual nós não temos como nos livrar, até que venha a redenção. A única solução para o problema do mundo, no que diz respeito ao capital, chama-se céu. Não existe outra. Portanto, querer negar isso é negar a realidade. Aqui está o primeiro problema da humanidade. A humanidade tem tentado, em modelos ideológicos, negar a realidade do capital. E aqui eu não estou falando de capitalismo selvagem, eu estou falando de capital, o conceito da palavra capital. Ou seja, existem coisas a serem produzidas, coisas a serem consumidas, e isso tem um preço. Isso é capital. Capitalismo selvagem é a exploração disso em detrimento de alguém, aí é uma outra coisa. Mas capital é um conceito instalado no mundo a partir do surgimento do pecado, porque eu entreguei tudo que era meu para alguém. E o único jeito de obter alguma coisa agora é trabalhar. Portanto, qualquer discurso igualitário que diga nivelamento absoluto, todos são iguais, todos esses discursos são ficcionais, instituídos para te desviar do tema de que você precisa fazer algo para ter algo, porque isso é uma definição de Deus. Com o suor do teu rosto, comerás o teu pão. Qualquer desenho igualitário de modelo grátis é mentira. E o pai da mentira a gente sabe quem é. Portanto, qualquer discurso populista, não importa se de extrema direita ou esquerda que você escute, de governo grátis, de almoço grátis, de fornecimento grátis de alguma coisa, é uma mentira.
É uma falácia geral. Não existe igualdade porque ninguém é igual ao outro. Se você pegar hoje todo o capital do mundo e entregar a mesma quantidade para cada pessoa que existe no mundo, em 5 anos você terá extrema pobreza e extrema riqueza outra vez. 5 anos, não precisa mais que isso. Pelo simples motivo de que ninguém é igual. E esse é o problema com o capital. O capital demonstrou a desigualdade de um ser humano com o outro. E você quer saber onde está isso? Está escrito num verso de Gênesis 3. Está dizendo assim: ó, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. O que esse verso quer dizer? Que os homens vão dominar as mulheres? Não, senão a Creiriane me bate do sermão da semana passada e vai dizer que eu não prestei atenção no sermão. Nada contra o sermão. Só estou constatando uma realidade. O pecado exacerbou a diferença, portanto não há mais ninguém igual ao outro. E como só tinha 2 na terra, a diferença apareceu naqueles 2. Se houvessem 4, seria 4 diferenças. Se houvessem 10, seriam 10 diferenças. É isto que está demonstrado em Gênesis. O pecado criou diferenças. Criou a desigualdade. Não há como igualar mais, exceto por uma válvula. Qual é a válvula? Aí a gente vai lá em Paulo. Qual é a válvula de Paulo? Para eu não apanhar de vez. A válvula de Paulo é: mulheres, sejam submissas, o que não é subserviência, é submissão, portanto é um desejo pessoal de, e não uma obrigação. Sejam submissas a vossos maridos, de que jeito? Como ao... E maridos, sejam o quê? Amorosos, amem as suas mulheres, de que jeito? Como Cristo amou a igreja e se deu por ela. E é sempre a pergunta que eu faço em todas as vezes que dou palestras desse tipo de tema é: eu estou procurando a mulher que não se submeteria a um homem que esteja disposto a levar o primeiro tiro. O conceito que reequilibra as coisas é a centralidade em Deus. Portanto, não haverá equilíbrio e igualdade a não ser que já não seja eu quem viva e Cristo viva em mim. Qualquer outro desenho de igualdade é ficção. Ficção. Portanto, aqui começa a lição dessa semana para a gente entender que há algo neste tema que ultrapassa o limite da superficialidade do conceito usual da palavra dívida, do conceito usual da palavra investimento, do conceito usual da palavra receita, do conceito usual da palavra despesa. Do ponto de vista administrativo, contábil, etc., eles têm conceitos bastante precisos, mas sob o ponto de vista religioso, esses elementos trazem coisas para a gente da história do pecado que a gente precisa entender. Então, entender isso é entender o significado do verso. Então vamos lá para o verso. Pagai a todos aquilo que deve, por quê? Porque dívida é parte do conceito do pecado. Vai existir enquanto o mundo existir. Ponto. O único jeito disso não existir é se eu desistir de viver a vida que este mundo tem e passar a viver a vida em outra dimensão, isolado de tudo e de qualquer coisa, admitindo que eu sou capaz de sozinho no mundo de hoje produzir algo sem depender de ninguém. Portanto, a menos que eu pense na vida absoluta de campo, sem depender de sistema de saúde algum, e aí assumindo todas as consequências da degeneração humana, morrer lá naquele sítio enterrado, viver as condições dessa dimensão, a menos que eu decida fazer isso, o que é utópico, tá? Portanto outra ficção, não há como viver nesse mundo sem ter algum débito. O problema não é ter o débito. O problema é como é que eu planejei esse débito frente ao resto. E em que e para que coisas eu dedico a minha atenção. Aí vem o resto do texto. Diz o quê? A quem imposto, portanto, tem um imposto. Não tem como se livrar dele. A quem imposto? Imposto. A quem respeito? Respeito. A quem honra? Honra. Se a gente trouxesse isso para o mundo de hoje, a quem dinheiro, dinheiro, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra, a quem imposto, imposto. Porque nos dias que esse texto foi escrito, o dinheiro era uma coisa praticamente inexistente, vivíamos dentro de um modelo de escambo, exceto por Roma, que tinha salário em sal, e alguns que ainda tinham moeda circulando, mas com uma perspectiva diferente, tudo era pago com produto. Ainda vivíamos uma sociedade de escambo. Hoje, a sociedade de escambo sumiu. Hoje o que a gente tem é um elemento que substitui o escambo, que cria um valor artificial. Esse elemento chama-se dinheiro.
Portanto, se havia um problema, esse problema se potencializou, porque agora eu tenho um elemento artificial de valor, que depende de algo que diga que aquilo lá tem algum valor. E aí as variações de moeda e essas coisas todas que a gente assiste no mercado. Dentro dessa situação, o problema hoje é pior do que naquela época, porque como o dinheiro é ficcional, a aquisição de algo tem um valor ficcional. Quanto custa um óculos? Se eu disser que um óculos custa uma galinha, eu sei quanto trabalho para eu ter uma galinha. Mas se eu digo custa X valor monetário, e esse valor monetário muda de valor todo dia, porque ele está baseado numa referência que não é real para a gente, eu não sei quanto custa o óculos. Portanto, o nosso modelo de planejamento de vida, ele se tornou totalmente distinto de quando esse texto foi escrito. Distinto para pior. Muito mais difícil de fazer. Porque qualquer perspectiva futura depende de variáveis que não estão no seu trabalho e nem no meu. Estão em elementos externos a gente. Portanto, é muito mais difícil pensar essas coisas hoje do que foi quando esse texto foi escrito. E por que eu estou trazendo essas coisas à tona antes da gente entrar na discussão? Porque a menos que a gente entenda isso, a gente vai voltar a um discurso raso dessa coisa do que é mordomia e dívida, ou do que é mordomia e investimento, naquele sentido de você tem que ter dinheiro guardado, você tem... Não, pera lá, isso aqui não é a questão, isso é uma coisa óbvia, é conta de 1 mais 1. Há algo que não é óbvio aqui, que é em que eu estou investindo, em que eu estou gastando e qual é a minha prioridade. A primeira referência da lição, que é o que estava nas lições anteriores, é aonde está a nossa prioridade. Por isso o hino que a gente cantou, o 259. Onde está o meu tesouro? Essa é a primeira pergunta a ser respondida. Depois que eu respondo essa pergunta, é que eu começo todo o restante da planificação. Ou seja, a pergunta que eu tenho que fazer em primeira instância é o que eu vou levar para o céu. Essa é a primeira pergunta a ser respondida na vida. Depois que você respondeu essa pergunta, todo o resto muda de significado. Então, o que eu vou levar para o céu é uma pergunta a ser respondida. Bom, a primeira coisa que eu vou levar para o céu é a mim mesmo. Então, a primeira pergunta que eu preciso responder é: eu quero ir? Depois que eu responder essa pergunta é: quem eu quero levar comigo? Essa passa a ser a segunda prioridade. Portanto, prioridade 0 é se eu quero ir ou não. Prioridade 1 é quem vai comigo. Portanto, a prioridade de investimentos, ou seja, a resposta entre o que é necessário e desnecessário, é a resposta aqui pergunta: se eu quero ir e quem eu quero levar comigo. Depois de respondidas essas duas perguntas, eu vou responder o que eu faço no intervalo. Ou seja, entre o hoje e o céu, o que eu faço para garantir que eu vá, garantir que quem eu quero que vá junto, e o que eu faço no intervalo enquanto esse céu não chega. Assim, um cristão define suas prioridades de vida para definir em que eu gasto, em que eu invisto, e como invisto, e o que eu preciso gastar. E mais que isso, o que eu preciso guardar. E se preciso guardar, e quanto preciso guardar, e por que tempo preciso guardar. Afinal de contas, eu já defini as prioridades. Daí para frente vem o desenho missional, porque a primeira missão está nas duas primeiras perguntas. Se eu quero ir, e qual a minha prioridade 1 de quem vai comigo. A missão ao mundo é a prioridade 4. Por isso é que a lição trouxe nos objetivos excedente. Porque tudo que eu tenho é para ser investido em primeira instância na minha ida para o céu, na ida dos meus para o céu, eis-me aqui com aqueles que me deste, depois na minha estrutura de investimento do intervalo, ou seja, o que eu faço com o que eu tenho no intervalo até que o céu chegue, e o quarto elemento é a missão, é o excedente. Não é a sobra, porque sobra é aquilo que eu não usei para nada. Não, é o excedente no sentido de, isso fez parte do meu desenho de planejamento para existir o excedente. Aqui está a questão. Está rápido isso? Ou está dando para acompanhar? A gente parte do pressuposto de que todo mundo fez contabilidade, todo mundo está entendendo o que eu estou falando. E não necessariamente, excetuado o Kizion, não necessariamente o resto. Brincadeira. Mas assim, entenderam a questão religiosa por trás da definição de prioridades do cristão?
Isso é diferente das prioridades de uma organização contábil usual. A organização contábil usual é onde você quer gastar o seu dinheiro, quanto você precisa guardar para reservas, em que você quer gastar, e se sobrar alguma coisa, o que você vai fazer de investimentos extras para isso. Isso num resumo bem bestial. O cristão não começa com essas perguntas, o cristão começa com as duas perguntas vitais: se eu vou para o céu e quem vai comigo. Depois ele faz as outras perguntas que são da contabilidade, são do accountability, são do planejamento financeiro, etc. Essas duas perguntas estão claras para todo mundo desde a primeira lição, porque é disso que a gente vem falando desde a primeira lição, até hoje. Diga, mãe. Uhum. Exato. Por isso chama investimento. A gente não investe o primeiro elemento, a gente investe o excedente. Só que eu faço um planejamento para existir o excedente, senão eu nunca vou conseguir fazer investimento. Na contabilidade de hoje, no desenho da contabilidade de hoje, normalmente se diz o seguinte: primeiro você separa aquilo que você vai guardar, depois você faz o seu orçamento com o restante. Há um perigo aí. Porque com pouco tempo, aquilo que você guarda se torna a sua prioridade. E você inverte o desenho. O que você está dizendo é exatamente o que a lição está tentando advertir. Eu invisto o excedente na missão, mas eu preciso definir as perguntas primárias para que esse excedente exista. Se não existir o excedente, alguma pergunta primária não está respondida de maneira adequada, então eu preciso voltar a ela. E é isso que eu estou tentando alertar, que é exatamente o que você traz como referência. Eu terei bênção redobrada se eu dedicar à missão. A pergunta é: qual é a missão? E qual é a ordem da missão? Você, os seus e o mundo. E não o inverso. Se for o mundo sem os seus e sem você, você salva o mundo e todo o resto se perde. Se for só esses dois grupos e não houver o mundo, a bênção não aparece no sentido pleno dela. Então, é esse equilíbrio que a gente busca nas respostas das perguntas cristãs. Parado aí, hiato. Vamos à escola. E aí, isso aqui é a aula para o Kizion. Ele vem e ele dá aula para nós. Tá? Diga, pode falar. Na Lei Áurea. Então, ide está depois de tudo. É o último capítulo de Mateus. O que está antes desse último capítulo? Ame ao teu próximo. Qual é a regra? Como a ti mesmo. Portanto, não dá para amar ao próximo antes de ter resolvido o quê? Se eu amar ao próximo sem amar a mim mesmo, isso é, entre aspas, masoquismo. Se eu amar a mim mesmo desequilibradamente com o próximo, isso é egoísmo. Eu só posso ir para a missão quando isto está resolvido, ou seja, não tem como salvar outros se eu não tiver salvo a mim mesmo. Estou levando algo que eu não tenho. Eu só posso ir depois que está feito o quê? A resolução minha. Por quê? Porque a missão está dada. O verso que você usou como ide ao mundo, ele tem uma ordem. Lembra o que está escrito lá? Ide, portanto, a todo o mundo e salve o mundo. É isso que está lá? Não. Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Para eu fazer um discípulo, eu tenho que primeiro ser, para atrair alguém que queira ser como eu sou. Nesta sequência, qual é o primeiro lote que a Bíblia dá como responsabilidade direta? Você, porque não dá para levar sem ser. E aí vem um segundo lote de responsabilidade direta. Se eu tenho família, o meu primeiro lote de responsabilidade evangelística qual é? Minha família. Depois o mundo. Se eu inverter isso, eu não cumpri a primeira missão. Que a primeira missão é, se eu decidir ter família,
porque eu não preciso ter. Paulo ainda aconselhou, olha, se você está vivendo num mundo complicado e puder não ter, dedique-se só à missão, porque aí você só se preocupa com você e com a missão. Mas se você precisar ter família porque quer tê-la, Coríntios capítulo 7 descreve isso, já que você escolheu tê-la, o que você tem que fazer? Cuida dela primeiro e o excedente ao mundo. Portanto, a missão tem uma sequência. Toda vez que a gente perder a perspectiva dessa sequência, eu não compreendi a mensagem de Cristo. Porque a mensagem de Cristo não é única, ela é um todo. E esse todo começa em Gênesis e termina em Apocalipse, passando pelo Evangelho. Essa é a ordem, não tem outra ordem na Bíblia, não tem outra sequência. Ela tem exatamente esse desenho. Tá? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, ainda ficou dúvida. Tranquilo. E tem uma lógica no fluxo bíblico. Tá? Se eu não seguir essa lógica, eu inverti os paradigmas bíblicos. E isso está na essência do mundo evangélico no qual a gente vive hoje. Tá? E na essência do período medieval. Essas inversões, elas fazem parte dessas duas culturas e do paganismo antigo. Tá? Só para a gente entender a lógica bíblica. Um pouquinho de referência, só para a gente entrar no tema no contexto atual e não só no contexto bíblico. Esse aqui é o retrato nosso. Tá? Recortado até o último PNAD lá a partir do último desenho estatístico de 2015. Há que se atualizar essa tabela para 2017, ela está sofrendo uma pequena variação, mas ela é suficiente para a gente entender algumas coisas sobre quem somos. Quem é o brasileiro de plantão, ou seja, nós? Nós, na linha verde, somos o quê? Nosso endividamento. O endividamento brasileiro de 2005 para 2015 sai de um patamar de 18% para 46,30%. Qualquer um que faça conta sabe que isso aqui é risco extremo para um país. A grande pergunta não é se o endividamento é esse, é em que estamos gastando. A linha de baixo mostra o que acontece se eu retirar do gasto a habitação. Se eu tirar a habitação do gasto do brasileiro, o endividamento brasileiro é 27,61%. Portanto, aqui está o primeiro foco importante de priorização da vida. Ou nós estamos endividados porque nós estamos gastando mais do que devíamos com a habitação, ou a infraestrutura brasileira está decaindo e a gente está tendo dificuldade de manter o gasto com a habitação, no sentido, seja do investimento de uma casa própria, seja no aluguel que se está gastando. As duas coisas são verdadeiras no caso brasileiro. Portanto, nosso gasto principal hoje é a habitação, é o que faz a curva de arresto para cima no gasto brasileiro. A curva de baixo são as despesas usuais, ou um formato de visão de despesas usuais, ou dívida usual específica com crédito imobiliário, ou seja, 18%, que é a variação do verde para o vinho. 18% hoje é o investimento brasileiro com crédito imobiliário. Portanto, isso mostra que o brasileiro está tentando comprar a sua casa, mas não está conseguindo pagar. Portanto, ele está consumindo cada vez mais a sua renda com algo que ele sonha, que é ter sua casa para se livrar da despesa, mas tem alguma coisa acontecendo no pacote que está desequilibrando esse modelo. Quando a gente abre esse pacote, aqui começa a aparecer parte desse fenômeno. Tá? Então, quando eu olho a lista da dívida nossa, distribuída nas diversas questões, está lá o primeiro da lista. Primeiro item da lista de nossos de gastos, comprometendo renda, 77% dos brasileiros têm dívida com o cartão de crédito. Aí a pergunta é, desses 77% que tem dívida com o cartão de crédito, quanto é insolvente e quanto não é? Felizmente, desses que têm dívida com cartão de crédito, apenas 25% deles são insolventes. O restante 50% é porque escolheu, em vez de carregar dinheiro por causa do risco de roubo, usar cartão para controlar suas finanças a partir do cartão. Ainda estamos razoavelmente bem neste quesito. Por quê? Porque os cartões hoje fornecem para você ganhos, milhagens, bônus, etc. E você, se usar o cartão de crédito como cartão de débito e não cartão de crédito, okay? O que é cartão de crédito? É usá-lo com um dinheiro que eu não tenho para antecipar uma compra. Isso é crédito, empréstimo. O que é usar o cartão de crédito como débito? Eu deposito dinheiro no cartão de crédito e uso o que eu depositei. E aí, como ele é o limite, eu não uso dinheiro fora do cartão.
Porque você usar o cartão e o dinheiro fora do cartão, você está em dívida. Mas se você usar só o cartão e não usar o dinheiro fora do cartão, o cartão virou o seu salário. E você só gasta aquilo que está parametrizado que você depositou nele. 50% dessa conta são pessoas que fazem isso. Ok? Essa seria uma forma de organização e uso de uma nova moeda que surgiu chamada plástico. O problema é você conter o seu desejo de só ficar com o plástico e não usar o dinheiro. Se você usar o dinheiro mais o plástico, você está morto. Começa a estourar a sua conta. Ok? Ou usa um, ou usa o outro. Os dois juntos não funciona. A não ser para quem seja um absoluto sujeito que viva contando todo dia. E aí não vive, só fica fazendo conta. Então, essa é uma primeira questão. E aí vem o resto, cheque especial, etc. Daqui para baixo é crédito. E aqui é crédito mesmo. Comeu o que não tinha. Mas percebe que os valores já são menores. Aí vem aquela descrição do grafo. Financiamento carro, financiamento de casa e outras dívidas juntas ocupam aproximadamente 22% da população. O que seria razoavelmente aceitável se o país estivesse estável. O problema é que ele não está. Então aqui começa a mágica de onde está o nosso problema daquele gráfico anterior. Se a gente ainda quiser explodir isso, eu posso olhar qual é o tamanho do que roda naquela palavra dívidas no Brasil. São 54% das pessoas. Ou seja, 54% das pessoas que estão no país devem alguma coisa. A pergunta não é quantos devem, é quantos não terão condição de pagar. 37%. Aqui está a insolvência brasileira. 37% da população brasileira não terá condição de pagar as suas dívidas. 36% vão conseguir pagar uma parte e 22% vão conseguir pagar suas dívidas, porque são dívidas planejadas, dívidas que estão dentro de uma perspectiva orçamentária e sabem que vão pagar. É só uma questão da curva da dívida, o tempo dela. Entenderam onde está a questão? Por que eu estou pondo essas estatísticas aqui? Para ver como está o Brasil? Não, é porque para a gente entender qual é a proposta da lição de necessário e desnecessário, dívida e investimento, eu tenho que entender o que acontece na dinâmica dessas palavras no mundo real em que eu vivo. Senão eu estou discutindo só teoria dentro de um desenho bíblico do século I da era cristã. Eu preciso entender esse mesmo texto no século XXI. E como é que eu faço no século XXI? Aqui está a distribuição ao longo dos anos, de 70 até 2009, onde teve o recorte daquela primeira estatística, de para onde foi migrando a despesa da população. Lá em 70 e 74, 73 e 74, 33% da despesa brasileira era alimentação. 2009, 19% da despesa brasileira é alimentação. Essa despesa se transferiu para onde? Em parte para a habitação. Era 30% lá em 70, 35% hoje, 36% hoje, números redondos. Quando eu vou para transporte, aqui teve um salto colossal. A gente gasta 19% com transporte hoje. Isso significa que a nossa malha pública de transporte não presta, para eu ter tido essa curva. Se prestasse, a gente estava com menos do que os 11% lá do início. Portanto, a gente está andando mais de carro ou gastando mais com transporte. Agora o problema está ali. Olha o que está acontecendo com saúde e com educação. Nós saímos de um desenho de educação de 2,3 em 70, onde a educação não era prioridade, vivíamos um mundo industrial, época do ensino técnico e a busca por competência profissional e emprego, trabalho, para um desenho diferenciado com o aumento da renda do Brasil para 4,1% em educação no fim do Plano Real. Só olha a data, 2002, 2003. O crescimento econômico e o realinhamento da renda nacional permitiu que as pessoas investissem em educação. Naquele momento, diríamos na estatística que o Brasil começava a tirar os pés da lama e botar na lama um pouquinho menos mole. O problema é que, 10 anos depois, nós já estamos em 3 e hoje esse número já deve estar em 2,8 ou 2,7. Estamos quase voltando à realidade de 1973. Portanto, perdemos 30 anos em 14. Ok? Essa é a questão.
significa que estamos emburrecendo. Em termos bem populares, é isso. O que significa uma população emburrecer? Desequilibrar as suas estruturas, portanto, gastar errado, endividar-se, colapsar um país. Fora as questões ideológicas, que permeiam a não educação. Entendem do que eu estou falando? Entendem por que o cristianismo nunca foi tão necessário quanto hoje para entender as coisas sob o paradigma correto? O mundo está entrando em colapso. Nosso país está entrando em colapso. E pior, vamos adoecer mais. Tá? Por conta disso. Onde é que estão distribuídos os nossos gastos para finalizar esse olhar? Assim. Se eu recortar o mesmo 2008, 2009 e separar esses gastos por segmento, olha o que vai acontecendo. Recreação 2%, alimentação 20%, era os 19 e pouco, higiene 2%, habitação 36%, assistência à saúde 7%, serviços pessoais 1%, vestuário 6%, educação 3%. A gente gasta mais com vestuário que educação. O dobro com vestuário do que educação. Despesas diversas 3%, transporte 20%, aos 19% arredondado. Ou seja, o que é planejar? É realinhar o quê? Isso aí. Vamos às perguntas nossas. Qual é a primeira pergunta que eu preciso fazer para eu ser salvo se eu quero estar no céu? Qual é a segunda pergunta? Como é que eu salvo os meus? Qual é a terceira pergunta? O que eu faço com o intervalo? Qual é a quarta pergunta? O que eu faço para missão? Se eu tivesse que escolher de tudo aí, quais são os elementos que seriam prioridades de investimento? Respondendo às nossas perguntas, não às do mundo. A Bíblia diz assim: meu povo perece. Qual é a prioridade 0? Você falava que existe uma perspectiva na parábola que é sabedoria, ou eu me enganei na sua frase? Sabedoria vem de onde? Conhecimento e comunhão. Conhecimento depende da inteligência para aprender, e comunhão torna esse conhecimento aplicável da forma correta, sabedoria. Sabedoria é uma pessoa na Bíblia, no livro de Provérbios ou no livro de Eclesiastes. Dentro desse contexto, o que eu preciso? Preciso da pessoa. E se eu falo em educação, o que eu estou fazendo é abrir a mente. Portanto, qual é a prioridade 0 do cristão? É simples, volta 200 anos, 300 anos, 400 anos na história, e vai à história americana de quem fugiu das perseguições medievais, e o que tinha em cada igreja e em cada comunidade vilazinha, e que se você for hoje para as regiões de Lancaster e outras regiões pequenininhas da América, você continua vendo isso lá. Em cada igreja uma escola. Por quê? Entenderam prioridades? Portanto, qual é o principal legado que você pode deixar? O primeiro legado que você pode deixar? Aquele que ninguém tira de você, conhecimento. O resto é meio, não é fim. Portanto, como cristãos, as prioridades têm que ser colocadas nos lugares certos e no tempo certo, porque só tem um tempo para fazer isso. E esse tempo é quando éramos pequenos. Por que papai Selemias mudou para perto do IAE, em São Paulo, para levar aquela renca de molequinhos para estudar no IAE? Só para pegar um exemplo vivo aqui. Tá? Por que papai Cinti, que resolveu habitar uma região inóspita chamada Hortolândia? Salvo engano meu. E veio escolher um lugar para descansar os seus dias, no sentido de esperar Cristo voltar, numa terra dessa aqui. Qual era o investimento? O investimento chama-se Valdecir Lima. Qual é o preço de um Valdecir Lima? Conta para mim. Qual é o preço de um Dr. Elmer? Conta para mim. Entendem do que estamos falando? Isso não tem preço, ok? Não tem preço. Portanto, quando a gente olha essa tabela, aquela pergunta, necessário ou desnecessário, ela tem que ser respondida a partir dessa perspectiva. Portanto, sim, existem dívidas. Quanto custa fazer nutrição?
É de graça? Quanto custa fazer medicina? Quanto custa a Santa Casa? É disso que estamos falando. Há um custo. Portanto, há uma dívida. E há momentos em que essa dívida quase que consome o orçamento inteiro durante um tempo. Felizmente são 6 anos, na pior de hipóteses, 7 considerando a entrada no mercado de trabalho, e aí a curva se inverte, aí eles passam a cuidar da gente. Mas tirada essa questão, há um investimento e há um preço. Portanto, a questão, de novo, é entender corretamente as palavras para a gente tomar as decisões corretas naquilo que é a prioridade da vida. E eu termino esse bloco só mostrando isso aqui, para a gente entender até onde vai isso. O pico azul é habitação no Brasil. O resto é alimentação, transporte, assistência médica e educação. Visualmente fica fácil de entender onde é que estão as prioridades do país. Ok? Só para a gente manter visualmente o contraste do desenho. O que me preocupa é o que vai abaixo, que é quando a gente começa a olhar o desequilíbrio. Você lembra onde a gente começou a lição? O pecado produziu diferenças, e essas diferenças são irreconciliáveis, vão até o céu, até as portas do céu. Aqui começa a aparecer essa questão. Quando você começa a olhar os valores absolutos, de baixo para cima, educação, saúde, transporte, alimentação e habitação, você começa a ver o que está acontecendo. A hora que você vai abrindo isso pela tipologia, e é por isso que eu falei, distribui a renda igual para todo mundo, como o socialismo pretende, e deixa o dinheiro na mão de todo mundo, em 5 anos todo mundo está desequilibrado outra vez, porque isso é a essência do pecado. Então, olha a diferença entre empregado e empregador, aonde os investimentos são feitos. Eu estou falando isso porque existe um discurso ideológico de opressão. Não é um discurso ideológico de opressão, é simplesmente a constatação da realidade. Se eu invisto mais em alguma coisa, o retorno vem naquela coisa que eu investi. E é essa a questão que está acontecendo. O investimento de um empregador versus o investimento de um empregado é 4,7 vezes mais. É por isso que não muda. É porque o investimento é assim. Portanto, é uma questão de realidade, não é uma questão de opressão. Se eu olhar o desenho de alimentação, por que o desenho de alimentação reproduz saúde em determinadas camadas da população? Porque o investimento também é maior, é 2,5 vezes a mais investimento em alimentação. Se eu olhar a sequência disso, o investimento em habitação, ele é 3,7 vezes mais. Se eu olhar a despesa com transporte, é 9,8% mais. E aqui é brutal a diferença, é de R$1.000 para 149. Agora, o que me chama a atenção é isto aqui, que é o que muda a realidade. O investimento em educação feito pelo empregador é 8,7 vezes mais que o investimento em educação feito por empregados. Não vai mudar a realidade, a menos que mude a prioridade. Portanto, não é uma questão de igualdade, é uma questão de foco. Primeira questão. A segunda é uma questão de infraestrutura, que também não vai mudar a realidade. Ou seja, se eu dependo de alguém que corrija essa diferença de 24 para 207, significa que essa diferença vai ser coberta pelo Estado. E é por isso que R$150, 150 dias do trabalho do brasileiro é imposto. Só que não volta. E aí eu tenho um problema que quanto mais baixa a qualificação educacional, maior a sustentação da hegemonia de poder e, portanto, maior a dificuldade do dinheiro voltar. É isso que vivemos e não há como sair disso. Portanto, o que eu estou alertando não é uma questão de definição estrutural de salvar esse mundo. É só para a gente entender que esse mundo não tem saída. Esse paradigma não vai mudar. Portanto, ou o nosso foco vai para o lugar correto, e Cristo volta logo, ou isso só vai piorar. Porque não é uma questão de planejamento pessoal que resolverá isso. Ele resolve para você, mas não resolve para o contexto. E não é uma questão de votar bem ou votar mal só que resolve isso. É uma questão contextual e, portanto, ela vai a elementos muito mais amplos do que essa discussão mais trivial. E aí eu trago isso para a nossa casa de volta, que é o cristianismo. Onde está o nosso foco?
Eu posso ajudar a resolver essa questão, ensinando as pessoas a enxergar com bem mais profundidade do que esse lampejo só de pequenos dados que eu trouxe, as pessoas acordarem e enxergarem onde estão os problemas reais e saírem dos discursos ideológicos maniqueístas sociais. Mas isso não resolverá o problema, porque eu não tenho como resolver o problema central disso, que chama-se egoísmo, que é a essência do pecado. Eu consigo resolver com quem entender isso, decidir entregar o seu coração a quem de direito e recuperar o domínio da vida outra vez, porque entregou para o dono certo. Mas é para esses que eu conseguirei resolver essa questão. Todos os demais ou estarão presos à lógica ideológica de um lado, o capital, ou à lógica ideológica do outro, que é possível a igualdade, a ficção. O alerta que eu estou dando eu posso olhar para essa lição simplesmente para discutir as 3 parábolas e um equilíbrio financeiro da mordomia cristã, ou eu posso olhar isso para a essência da vida, onde está o teu coração, onde está o teu tesouro. Para ser justo com as lições anteriores, eu acho que essa é a questão que a gente precisa responder. Os dados são só para mostrar que as pessoas respondem isso de múltiplas formas, mas eu preciso responder isso de forma diferente. Então, hashtag fica a dica. Primeiro, responda a pergunta, você quer estar no céu. Segundo, responda a pergunta, você quer estar com os seus no céu. Terceiro, responda a pergunta, o que você vai fazer no intervalo, onde estarão suas prioridades. Quarto, responda a pergunta, qual é a sua parte na missão. Se a gente fizer essas perguntas e respondê-las adequadamente, seremos mordomos fiéis. Se não, em algum dos pontos o desequilíbrio se manifestará. Ou no excesso de posses ou no excesso de gastos, mas ele se manifestará de alguma maneira. Que Deus nos abençoe. Que o recado tenha sido compreensível, que eu espero, da forma adequada, para a gente poder olhar as coisas numa perspectiva correta até que esse Cristo venha e a gente termine a missão. Vamos levantar para oração? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida manifesto em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Te agradecemos pelas advertências que nos deste a partir do início do pecado, daquilo que o pecado nos roubaria e da forma como poderíamos retornar à perspectiva adequada. Mas principalmente te pedimos poder e sabedoria que venha do alto, que nos ajude a distinguir no meio de tantos emaranhados, sejam eles econômicos, políticos, ideológicos, sociais, uma perspectiva correta de vida e principalmente que a esperança no céu não nos permita confundirmos com as coisas que esse mundo oferece. Dá, Senhor, que essas prioridades sejam colocadas da maneira adequada, que possamos contribuir para a missão e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.